Olá pessoal, meu nome é Otávio, eu vou falar para vocês um pouco sobre a ditadura civil-militar instituída no Brasil entre os anos de 1964 e 1985. Essa ditadura foi imposta com a justificativa de crescimento econômico e ordem política, porém essa ordem política veio de uma forma extremamente arbitrária. Quando João Goulart foi deposto pelo alto escalão do Exército, no seu lugar é para ficar o presidente da Câmara dos Deputados. Porém, quem ficou no seu lugar foi o Supremo Comando Revolucionário. E esse comando criou atos institucionais. Foram 5 e eu vou falar para vocês sobre eles agora. O ato institucional número 1 cassou mandatos de políticos opositores ao golpe, determinou eleições indiretas para presidente e anulou todos os decretos de João Goulart, com a justificativa que eram decretos extremamente comunistas. Nas eleições de 1965 foram eleitos 11 candidatos opositores ao governo militar. Com isso, instituiu a AI-2. Então, o AI-2 instituiu todos os partidos políticos existentes e criou o bipartidarismo, com o Arena, que é o partido de situação dos militares, e o partido MDB, que eram os opositores, mas era uma oposição concedida, era uma oposição permitida. O AI-2 ainda manteve as eleições para presidente indireta. Ela prendeu ou cassou mandatos ou prendeu dirigentes sindicais. Foi proibida qualquer tipo de manifestação ou greve e a UNE foi tornada ilegal. Em fevereiro de 1966 foi instituído a AI-3, ou AI-3, tornando indireta, assim, as eleições para governador agora. Ou seja, todos os governadores seriam escolhidos pelo presidente, que era militar. E esses governadores que iriam escolher os seus prefeitos das capitais e das cidades, das grandes cidades, chamadas áreas de segurança nacional. Com isso, eles ainda manteve para algumas cidades pequenas do interior do Brasil eleições diretas para o poder, para prefeitos e para vereadores, para dar uma sensação de que ainda existia democracia no Brasil. Mas vale a pena lembrar que a qualquer momento o presidente poderia caçar qualquer um desses prefeitos ou vereadores que não agisse de acordo com suas imposições. Nesse mesmo ano, em 1966, em dezembro de 1966, teve instituída o AI-4, que foi a aprovação da Sexta Constituição, que entraria em vigor dia 15 de março de 67. Então, nesse ato, foi implantada a Lei da Greve, a Lei da Imprensa, que é a censura, e a Lei da Segurança Nacional, que é contra o comunismo. Com isso, uma parcela da sociedade, os mesmos que apoiaram o golpe no início, começou a ver que aquele golpe veio para ficar, então começou a virar opositor também do golpe. Eles sabiam que o golpe veio para ficar e o governo militar não ia devolver a democracia para o povo. Então teve o crescimento da oposição, que desejava democracia, começou a ter, porque a censura nesse momento ficou bem pesada, os próprios jornais que apoiaram o golpe foram invadidos ou caçados, manifestações culturais de teatro, música também sofreu uma grande pressão dos militares, né? Uma grande censura dos militares. E com esse crescimento de oposição, em 1968, a UNE, né, União Nacional dos Estudantes, ela organizou uma manifestação que tiveram várias manifestações, mas eu vou citar aqui a manifestação dos 100 mil, que foi uma manifestação tão organizada que que o governo teve que fazer alguma coisa. E aí viria o AI-5. O AI-5 talvez seja o mais duro dos atos institucionais. Com o AI-5, em 13 de dezembro de 68, o Executivo Federal tem direito de cassar mandatos,
fechar o poder legislativo, né, para caçar mandatos políticos, prender suspeito de subversão e o habeas corpus, nesse momento, ele foi cancelado, então esse suspeito não tinha direito de se defender. Então, assim, estava escancarada a janela para prisões arbitrárias e para as torturas, né? Então, o AI-5, com certeza, foi um instrumento de repressão, o maior instrumento de repressão da República Militar. Empunhado do AI-5 nas mãos, eu vou falar do governo Médici, que talvez tenha sido o governo mais duro da ditadura militar. Considerado anos de chumbo da ditadura, né? Então, esse governante, o general Médici, ele fez uma forte propaganda, né, desse governo militar. Ele trabalhou com slogans totalmente ufanistas, né? Tipo, ninguém segura esse país, Brasil, ame ou deixe, este é o país que vai para frente, e também explorou conquistas, né, esportivas do Brasil. Ele usou a Copa de 1970, né, conquistada pelo time de futebol brasileiro, para fazer uma propaganda, como se o seu governo, como o governo militar todo tivesse indo muito bem e o seu governo também tivesse indo muito bem, né? E foi nesse momento que teve o milagre econômico, que nós iremos falar também. Delfim Neto, que foi nomeado pelo presidente Costa e Silva, ele permaneceu, né, como ministro da Fazenda até o final do governo Médici. Então, foram privatizados setores de geração de energia, de transporte, a Embratel mesmo foi privatizada nesse momento. Foram construídas obras faraônicas, né, como a Ponte Rio-Niterói, e começaram-se obras como a Transamazônica, obra essa que até hoje não foi finalizada. O modelo econômico baseado de Delfim Neto era dividido em 3 pilares: a abertura do capital internacional, a expansão de crédito ao investidor e a concentração de renda, concentração na mão de poucos. Para financiar as obras, oferecer favores e benefícios, buscava-se crédito com investidores do exterior, ou seja, com bancos do estrangeiro. Então, o Brasil pegava empréstimo para poder gerar capital para o Estado brasileiro. Com isso, amplia a disponibilidade de recurso, né, no país. Em contrapartida, aumenta absurdamente a dívida externa. Ou seja, o Brasil fica nas mãos, especialmente dos Estados Unidos, que foi o país que mais emprestou para o Brasil. E assim, naquele momento gerou uma sensação de milagre, porque o dinheiro veio para cá, na mão de algumas pessoas, né, dos mais ricos. Porém, até hoje a gente paga dívidas contraídas no governo civil-militar. Então, muito obrigado, pessoal. A gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente fala mais um pouco sobre a ditadura.